Bom dia, hoje é dia 16/8/2024 e vamos começar hoje o nosso vídeo vendo o que o índice fez no dia de ontem, comparando com a análise que nós fizemos. O que acontece? Lembram que ontem eu falei que para o índice cair, nós teríamos que romper essa linha aqui, ó, certo? Que seria um fundo que ele tinha formado nos 5 minutos. E que, no meu ver, ele tinha vindo aqui, pego liquidez dessa região aqui, para voltar a subir. O que ele fez? Tá? Nos 5 minutos, ele já saiu da média de 80 exponencial, subiu, voltou a testar aqui, né? E continuou a sua alta. Em nenhum momento ele perdeu o fundo dos 5 minutos no dia de ontem. Vamos supor que teríamos entrado nesta região aqui, até nesse ponto seriam 800 e poucos pontos, aqui no máximo 955. Quem entrou nessa região aqui embaixo, pelo toque de confirmação do ponto, pegou aí 1.100 pontos, certo? Então, a nossa análise de ontem fechou com o movimento que ele fez. E agora nós vamos analisar, então, para o dia de hoje. Se nós formos pegar esse pivô que nós já estávamos vendo aqui, ó, esse pivô aqui, tem gente que vai olhar e vai dizer, mas como que é um pivô se começou a alta? É que se nós pegarmos no Infute, vamos buscar aqui, ó, a gente vai ver que essa pernada aqui foi só uma correção. Vamos no Ibov. No Ibov, vamos pegar no diário, tá? Então, o que eu olho? Por que eu digo que é um pivô, né? Porque eu tenho... Nossa, tá cheio de traços aqui, né? Porque eu tenho aqui, ó, esta pernada de baixa, tem uma pernada de alta, ele caiu e voltou. Só que ele caiu, vamos supor, ele caiu até aqui. Ele caiu até aqui, voltou, não rompeu. Aí ele fez um topinho ali, caiu até aqui e voltou. E eu tô considerando esse pivô aqui, ó. É esse pivô que eu tô considerando. Se nós considerarmos isso, ele atingiu aqui, ó. Vamos tirar aqui. Vamos pegar aqui do fundo ao topo. Puxamos aqui o 61, ele atingiu. Puxamos aqui 50% e ele atingiu ontem no Ibov. Ontem ele atingiu o segundo alvo, tá? Desse pivô aqui. Ele tem mais alvo para cima, ele teria daí o terceiro alvo, certo? Que estaria aqui em cima. Esse seria o nosso terceiro alvo, nessa região aqui. Porém, ele está no topo, né? Então, ele pode subir, pode continuar subindo e buscar esta região aqui do 138? Pode, como ele também pode corrigir, tá? Então, o que eu tô olhando aqui no índice, no contrato atual, tá? Para que ele caia, ele sempre vai começar a pernada de correção nos tempos menores. Então, eu vou nos 5 minutos e eu percebo que nos 5 minutos ele rompeu este fundo aqui, ó, certo? Ele rompeu esse fundo aqui. A partir do momento que ele rompeu aqui, ele valida o topo. Então, valida as regiões em cima para uma venda.
se nós colocarmos desse fundo nesse topo aqui, nós vamos ver que essa movimentação aqui, ó, essa movimentação aqui, retraiu no 38,8, certo? No 61, desculpa, no 61,8. Então, aqui seria uma venda. E aqui eu tenho um Fair Value Gap nos 5 minutos. Muito bem. Pode ser que ele tenha começado aqui, então, uma estrutura de baixa, tá? Para que ele me diga que ele vai confirmar uma estrutura de baixa, eu preciso hoje que ele rompa esse fundo aqui, ó. Certo? Então, ele precisa, o movimento precisa romper aqui, voltar a testar níveis nessas regiões. Aqui eu vou ter que ver como que o movimento vai se comportar para eu achar a região adequada. Então, eu só estou fazendo uma hipótese nessas regiões, certo? Pode ser que fique um pouco mais para baixo, enfim, para que ele volte a cair, certo? Nós temos aqui a média de 200, que pode segurar o movimento, né? Para ele voltar a subir também. Então, nós temos que sempre estar atentos o que o movimento está nos dizendo. Então, aqui, ontem, a média de 200 dos 5 minutos segurou. Pode ser que hoje ela segure também. Então, se você fizer uma venda aqui em cima, você tem que cuidar muito nesta região aqui, da média de 200. Ou, se ele abrir, né, e vier testar a média de 200, analisar o que ele pode fazer. A gente poderia fazer uma operação aqui na média de 200 e levar até as médias mais curtas, né? A ideia é que ele fique trabalhando nessa região aqui o preço, certo? Para quê? Se ele ficar trabalhando nesta região, essas médias mais curtas vão vir para baixo e a de 200 vai passar para cima e aí o preço passaria para baixo. Seria o melhor cenário para você fazer uma venda. Então, as médias ficariam juntas, a média de 200 passaria para cima, o preço romperia todas as médias, testaria as médias novamente e aí você faz uma venda com mais segurança para continuar a queda. Esse seria o melhor cenário para nós fazermos uma venda, certo? Agora, ele pode subir? Sim, ele pode subir sim, porque lá nos 60 minutos, no 30 minutos, nós vamos perceber que as médias que estão segurando o preço ainda não foram rompidas. Então, eu acredito que para realmente a gente ter uma correção considerável desse movimento de alta, né? Essa média aqui de 20, certo? Essa média de 20 do 30 minutos deve ser rompida. Aqui, ó, ela até foi rompida, porém esse candle aqui ficou um candle feio para uma possível venda, né? Ele é muito mais para uma compra do que para uma venda. Se nós colocarmos nos 60 minutos, nós vamos ver que esse candle aqui, né? Ele veio, tocou a média de 20 dos 60 minutos e voltou a subir. Então, o movimento pode sim vir aqui testar a média de 20 para voltar a subir. Por quê? Porque nós temos alvo mais aqui em cima. Então, nós temos esse alvo aqui, ó, que seria o terceiro alvo do nosso pivô, certo? Então, ele pode sim fazer isso. Então, precisamos, se a gente for fazer uma venda, eu acho que não é o momento de levar uma venda muito longa, né? Porque ele está bem íngreme para alta. Então, eu venderia para chegar até o meu alvo na média de 20 dos 60 minutos e aqui eu analisaria o que o movimento vai fazer. Caso eu faça uma compra, tá? O meu alvo é aqui em cima, no terceiro alvo do pivô. E se eu fizer uma venda, o meu alvo é na média de 20 dos 60 minutos.
É isso que eu vou esperar para o dia de hoje. Então, nos 5 minutos, se ele romper esse fundo aqui, eu vou aguardar ele retornar, certo? Para que eu faça uma venda e essa venda vá até a média de 20 do 60 minutos, certo? Então, ele romperia aqui, subiria de volta, eu acharia um ponto para eu vender, e aí eu carregaria até a média de 20 dos 60 minutos. Caso ele suba, para ele subir, ele vai ter que romper esse topo aqui agora. Bom, ele rompe o topo, volta a testar as médias, aí eu faço uma compra e carrego ele até o meu alvo. Seriam essas atitudes que eu faria no dia de hoje. Bons traders para todo mundo, que os traders hoje tenham paciência, né, para fazer bom trade. Um ótimo final de semana para todos.